Esse é o nosso terceiro vídeo, o aprendizado pelas emoções, e nós vamos estar falando sobre a importância da disciplina no processo de ensino e aprendizado dos nossos alunos e como nós devemos entender o que é disciplina. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e do que muitos de nós tivemos, infelizmente, vivenciado na nossa infância, na nossa adolescência, no nosso processo de educação, a disciplina não tem nada a ver com autoritarismo, a disciplina não tem nada a ver com a agressão, a disciplina não tem nada a ver com abuso de poder, a disciplina não tem nada a ver com nenhuma manifestação, materialização de raiva ou algum sentimento reprimido de alguém diante de outra pessoa. A disciplina, na verdade, ela é um grande gesto de amor que envolve limites, que envolve responsabilidade, que envolve muito diálogo. Porque a disciplina é você falar para o outro que você se preocupa com ele e que você quer o melhor dele e que naquele momento, para que isso aconteça, como ele não consegue perceber e ter uma visão além daquilo que ele está vendo naquele momento, é preciso que ele tome um determinado tipo de atitude ou postura. Então, muitas vezes as pessoas tendem a associar a questão da disciplina com processos históricos que a nossa sociedade viveu. Mas a disciplina é, na verdade, volto a dizer, uma grande manifestação de amor. Por exemplo, uma criança, uma adolescente que não tem disciplina, ele em algum momento ele vai se sentir desprotegido, de uma forma que ele vai passar por experiências que vão gerar sofrimentos a ele, e ele poderia, na verdade, ter sido preservado de muitas situações, porque não era ainda o momento dele vivenciar determinado tipo de experiência. E a disciplina, que vai agregar o limite, que vai agregar a responsabilidade, ela vai trazer essa oportunidade para a criança e para o adolescente de diferenciar, de se respeitar, de entender melhor os seus limites. Ele pode até não entender naquele momento a importância daquela disciplina, mas no futuro ele vai perceber como foi benéfico para ele. Ou seja, disciplina não é repressão. Eu não estou reprimindo a atitude do meu aluno, não estou reprimindo o sentimento do meu aluno, o sentimento do meu filho. Eu estou criando uma disciplina, construindo uma disciplina, ou seja, algo que traga segurança para ele. Todo jovem, toda criança precisa se sentir seguro. Sentir seguro é sentir-se amado, tá? Então, assim, é importante a gente trabalhar essa questão da disciplina, a hora certa, o momento certo. Existe o porquê? Existe, mas em alguns momentos não vai mais ter o porquê. Em alguns momentos é simplesmente porque nós sabemos que aquilo é o melhor, nós temos certeza, porque estamos agindo com o melhor dos nossos sentimentos. E às vezes a criança e o adolescente, ele não aceita aquilo. E os pais muitas vezes se punem, porque a questão da disciplina foi dada ao pai de uma forma, ao professor de uma forma que ele vivenciou tão negativa que ele acaba tendo uma atitude mais livre com o seu filho, mais livre com o seu aluno e acaba prejudicando ele. Também a gente não pode utilizar esse termo disciplina para trazer outras questões nossas que acabam influenciando de uma forma negativa o aprendizado do aluno. Então, assim, nem é uma forma de repressão e nem é uma negação a uma necessidade de colocar limites, né? Porque a disciplina é uma necessidade de colocar limites. Quando ela é feita com amor, o aluno compreende isso de uma forma que ele leva para o resto da vida. Vou dar um exemplo de uma aluna minha que eu cheguei e passei um roteiro de atividades para ela que ela precisava fazer só durante um dia. Falei, você vai fazer esse roteiro de atividades durante o seu dia, você vai depois da escola fazer isso tal hora, isso tal hora, isso...
nós sentamos, conversamos, ela me falou os horários dela, o que ela tinha para fazer. Então, assim, nós montamos um roteiro e isso faz parte de uma disciplina que ela tinha que cumprir. E ela teria que arcar com as responsabilidades caso ela não cumprisse com aquela disciplina, que foi o nosso combinado. E aí, naquele momento, ela chegou, ela brigou comigo, ela gritou comigo, ela falou alto comigo, e eu poderia falar com ela, mas que absurdo, você está falando alto comigo. Então eu respirei e observei o tipo de comportamento que ela estava tendo naquele momento, e eu consegui entender que, na verdade, ela estava lutando contra um sentimento dela, e que eu, naquele momento, não conseguia alcançar. Mas assim que ela terminou de falar aquilo, não foi a primeira vez que eu passei o roteiro para ela e que ela teve aquele tipo de reação, ela começou a chorar, se aproximou de mim e falou assim: eu adoro quando você faz isso comigo. Não se preocupa de eu brigar, não se preocupa de eu gritar, não se preocupa de eu chorar. Me desculpa, é porque eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas toda vez que você faz isso, eu me sinto tão bem, porque os meus resultados são tão melhores e eu sinto tanta falta de você colocar essa rotina para mim, essa disciplina para mim. Então veja, o próprio aluno, o próprio filho, ele sente quando dentro dos nossas atitudes, das nossas palavras, vem toda uma energia de amor, de cuidado, de proteção. Então, trabalhe a disciplina com seu aluno, trabalhe a disciplina com seu filho. Não tenha medo de trabalhar a disciplina, ao contrário, ela vai ser extremamente benéfica, tanto para nós, como está exercitando a nossa capacidade de trabalhar o amor através da disciplina, como também para o nosso aluno, que vai reconhecer e vai dar para a gente esse feedback e que vai gerar mais alegria, vai gerar mais sentimentos de amor, mais sentimentos de plenitude, de realização. Então, muita disciplina no processo de aprendizado para todos nós, tá? Obrigada.